Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Preso na Grande São Paulo, suspeito de matar fisioterapeuta em caso de latrocínio. E os gols da noite no Paulistão. São Paulo vence a Portuguesa no Morumbi. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O suspeito de matar uma fisioterapeuta em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, se entregou para a polícia. A Carolina Belim chega agora com os detalhes para a gente. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha só, o Manuel Nascimento Moreira se entregou para a polícia na tarde desta quinta-feira. Ele tinha já a prisão temporária decretada, foi interrogado, mas se manteve em silêncio. O delegado pediu mais 30 dias agora de prisão preventiva por se tratar de crime hediondo. E nesse período vai investigar o envolvimento em outros crimes ocorridos na região. Outros 2 comparsas dele também estão presos. Manuel atirou e matou a fisioterapeuta Olívia Ambrogi, de 43 anos, durante um roubo na segunda-feira. Aliás, esse tipo de crime, o latrocínio, cresceu 7,2% em 2022, na comparação com 2021. Isso segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Segurança Pública. Olha só, no ano passado foram 178 casos contra 166 em 2021. A gente pondera, claro, que em 2021 ainda tivemos longos períodos de restrição de circulação em função da pandemia. Salsi. Obrigada, Carol, pelas atualizações. Uma explosão causou o desabamento de um prédio na Bahia. 4 pessoas morreram. A Cris Cambuí tem os detalhes. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O acidente aconteceu na cidade de Tanhaçu. No térreo do imóvel havia uma padaria e uma loja de autopeças. E no primeiro andar ficava uma residência. 3 dos 4 mortos são da mesma família e moravam em cima do comércio. Adriano Santana, de 45 anos, Edivanda Costa, de 43, e a filha do casal Letícia, de 5, não resistiram. A outra vítima é o padeiro Bruno Freire, de 27 anos, que trabalhava no local no momento da explosão. Os corpos foram localizados sob os escombros. Equipes atuaram ao longo de todo o dia na remoção dos destroços. A causa da explosão ainda desconhecida, mas testemunhas afirmam que um botijão de gás explodiu. A polícia investiga o caso. Salsi. Obrigada, Cris. Agora vamos até Brasília, porque o Ministério da Saúde anunciou que vai começar a aplicar as doses da vacina bivalente contra a Covid-19 logo depois do Carnaval. O Matheus Escavazini chega com as informações. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O planejamento é que a vacinação comece a partir do dia 27 de fevereiro. O governo afirma que já conseguiu 49 milhões de doses para a campanha e pretende imunizar 90% do público-alvo. As vacinas bivalentes da Pfizer aumentam a imunidade contra a cepa original da Covid-19 e também previnem contra as subvariantes da Ômicron. A primeira fase vai envolver pessoas acima dos 70 anos ou com imunidade baixa, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A segunda, ainda sem data prevista, será direcionada a pessoas entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão imunizadas na fase 3 e os profissionais da saúde serão contemplados na 4ª fase. A exigência para receber a vacina bivalente é ter tomado pelo menos 2 doses. Salsi. Obrigada, Matheus. Já já você volta aqui com a gente. E o nome escolhido pelo PT para presidir a Casa da Moeda já foi denunciado pelo Ministério Público por suspeita de fraude em licitação. O Marcos Marinho traz os detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Marcos.
Oi, Salsi, boa noite para você. Márcio Luiz Gonçalves Dias é servidor concursado da estatal e foi acusado de fraude em um contrato de licitação do Sistema do Controle de Bebidas, o Sicob. Esse sistema, vinculado à Casa da Moeda, trata-se de uma espécie de selo que serve para rastrear a produção e a contagem de bebidas. Márcio Dias chegou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal em outubro do ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e, segundo os procuradores, ele teria recebido propina para permitir a contratação de uma empresa, a empresa que prestou os serviços necessários ao Sicob. A denúncia foi encaminhada à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que ainda não se manifestou. Em sua defesa, o nome indicado pelo PT afirmou que é inocente e que nunca se tornou réu em qualquer tipo de situação relacionada à Casa da Moeda. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Marcos. Os partidos republicanos, PP e PL anunciaram a formação de um bloco no Senado Federal para apoiar a candidatura de Rogério Marinho à presidência da Casa. O Matheus Escavazini está de volta e explica melhor isso para a gente. Matheus. É isso mesmo, Salsi. O acordo entre os 3 partidos será oficializado no sábado, na sede do PL aqui em Brasília. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, com a senadora eleita e futura líder do PP, Tereza Cristina, e com o candidato Marinho para decidir o apoio. Em nota, eles afirmaram que o bloco entre os partidos dá musculatura política a Rogério Marinho, que, se eleito, deseja resgatar a independência e o protagonismo no Senado Federal. O principal adversário dele é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que até aqui tem o apoio de 7 partidos: PSD, PT, Rede, Cidadania, PSB, PROS e também o PDT. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso. Agora vamos aos destaques internacionais, porque a ONU melhorou a previsão de crescimento da economia chinesa para este ano. Vamos conversar com a Silvia Kikuchi ao vivo. Oi, Silvia. Boa tarde para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. O reajuste positivo da economia foi feito depois do país flexibilizar a política de Covid-0 em dezembro. A medida mantinha fábricas fechadas por longos períodos. De acordo com um relatório das Nações Unidas, a economia chinesa deve crescer 4,8% em 2023, acima da média global, que deve ficar em 1,9%. Além da ONU, outras agências elevaram as previsões de crescimento na China, principalmente com a alta das viagens durante o feriado do Ano Novo Lunar. Até esta quinta-feira, o setor de transportes registrou o equivalente a 32 milhões de reais só em passagens emitidas. Esse fortalecimento econômico da China deve impulsionar o crescimento em vários outros países que mantêm relações comerciais com a gigante asiática. Salsi. Obrigada, Silvia. Na Itália, uma operação da polícia apreendeu o equivalente a mais de R$1 bilhão em bens da máfia 'Ndrangheta, uma das maiores do país. Cerca de 300 agentes participaram da ação na região da Calábria, área que é controlada pelo grupo mafioso. 56 pessoas foram presas, acusadas de extorsão, sequestro, corrupção e posse ilegal de armas. Segundo as autoridades, a 'Ndrangheta é a principal importadora e distribuidora de cocaína na Europa. 30 dias. Esse é o prazo que o governo de São Paulo estima para o CRATOD, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, estar pronto para receber os dependentes químicos da Cracolândia. O espaço é apontado pela gestão paulista como fundamental no programa de revitalização do centro da capital. O repórter Fábio Menegatti conversou com o vice-governador e coordenador do plano, Felício Ramute, que detalhou as metas da nova ação. Acompanhe. O governo de São Paulo lança um plano de ações para atender os dependentes químicos que vivem nas ruas da capital paulista. Junto a isso, há também um plano de revitalização do centro.
Para falar mais sobre esse e também sobre outros assuntos, é que nós conversamos com o coordenador desses projetos, que é o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que nos recebe aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Vice-governador, muito obrigado por essa oportunidade. Fábio, eu que agradeço. Bem-vindo a você, bem-vindo a Record, aqui dentro do meu gabinete, para a gente falar desse tema tão importante que envolve aquelas pessoas em vulnerabilidade e os comerciantes e quem frequenta a região central da capital. Vice-governador, explica para a gente, na verdade, o que é esse plano de ações que vai atender, que foca essas pessoas que a gente comumente fala assim, é o pessoal lá da Cracolândia. Olha, primeiro um compromisso do governador Tarcísio de Freitas. Ao longo da campanha, ele disse que ajudaria o município a transformar a vida daquelas pessoas que vivem numa condição de vulnerabilidade, aqueles frequentadores das cenas abertas de uso na região central da cidade. Portanto, um compromisso do governador de uma atuação conjunta com o prefeito Ricardo Nunes. E o nosso projeto está baseado em 4 diretrizes fundamentais. Primeira, abordagem qualificada. O governo do estado, então, contratando uma equipe de 200 pessoas especialistas em tratamento de dependência química para fazer essa abordagem com aquela população, aqueles usuários da região central. O segundo ponto é, quando você tem o convencimento, levá-los para uma única porta de entrada, um hub de cuidado em álcool e drogas, que será ali na Rua Prats, onde funciona o atual Cratode. Ele será completamente transformado. Terceira diretriz é integrar todos os equipamentos públicos de assistência a essas pessoas. Existe um grande número de equipamentos na saúde, na assistência social, também na área do trabalho, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do Estado e da Prefeitura, e também equipamentos públicos voltados à área de geração de emprego e renda e da habitação, que é um tema importante, uma porta de saída. Então, integrar esses atendimentos. E, por fim, a 4ª diretriz é que nós possamos atualizar os cadastros para efeito de cadastro único. Agora, vice-governador, não é de hoje que a população, sobretudo a população que vive na cidade de São Paulo, vem ouvindo falar ações sobre ações para tentar resolver esse problema. O que de diferente o programa de vocês tem em relação ao que já foi feito? Olha, primeiro a união de todos, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e também o Tribunal de Justiça. O que eu observei é que tem muita gente fazendo coisa boa nesta área, mas é como se cada um tivesse remando numa direção diferente. Olhando mais atentamente a proposta de vocês e os planos, a gente percebe que existe também uma preocupação com a segurança, ou seja, dá para inferir que a questão do dependente químico passa necessariamente por quem fornece a droga para ele, que acaba sendo aí o traficante. Ou seja, já vira um caso de polícia, de um caso de uma investigação. O que é que vocês pretendem fazer em relação à segurança pública? Olha, primeiro, muito importante, nós queremos cuidar das pessoas, mas queremos devolver o centro da cidade para o comerciante, para o turismo, para aquelas pessoas que utilizam o centro hoje e se sentem inseguras. Por isso, nós temos uma série de ações, temos um novo delegado seccional, doutor Jair, que está com a equipe já trabalhando em novas investigações para combater, de fato, a fonte de tudo isso, que é o tráfico. Doutora Ana, da inteligência também, a implantação de 500 câmeras com inteligência na região central da cidade, 7,5 km², com 500 câmeras, são as primeiras câmeras com inteligência artificial implementadas na cidade de São Paulo. E elas diferem o quê? Olha, elas têm várias multiplicidades de reconhecimentos automáticos. Eles têm leitores de placa, leitor de reconhecimento facial, que podem fazer, então, essa operação de segurança de forma automatizada, dando mais eficiência para as forças de segurança que estarão nas ruas, para esses homens e mulheres da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana. A tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 10 anos. Nesta sexta-feira, uma série de eventos estão programados para a madrugada e o Jairo Bastos acompanha. Oi, Jairo, boa noite.
Olá, Salsi, boa noite para você, a todos que estão com a gente. É uma vigília que começa daqui a pouco, aqui em frente ao prédio onde funcionava a Boate Kiss em Santa Maria e deve se estender durante a madrugada. Sobreviventes, parentes e amigos das vítimas do incêndio já começam a se reunir para uma vigília que marca exatamente os 10 anos dessa tragédia que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Num telão, projeções vão homenagear as vítimas. Além dos 242 mortos, mais de 600 pessoas ficaram feridas. O incêndio foi provocado por um artefato pirotécnico lançado durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que fazia um show na boate naquela noite. O inquérito policial responsabilizou 28 pessoas, mas apenas 4 foram denunciadas pelo Ministério Público, os 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda. Em dezembro de 2021, a defesa conseguiu anular, então, o julgamento que ainda não tem uma nova data para acontecer. Salsi. Obrigada, Jairo, pelos detalhes. Aqui no Brasil, o São Paulo goleou a Portuguesa pelo Campeonato Paulista e foi um grande jogo do tricolor, não é mesmo, Janice de Castro? Isso, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. O São Paulo dominou o jogo e venceu fácil a Portuguesa. Luciano, de cabeça, abriu o placar. Aos 12 minutos do segundo tempo, David cruzou e Galopo apareceu para aumentar a vantagem dos donos da casa. 2-0. Madison derrubou Rodrigo Nestor na área. Pênalti. Galopo cobrou com categoria. Foi o terceiro gol do argentino no Paulistão. Lucas Natan diminuiu para a Lusa. Pedrinho bateu forte e fechou o placar. 4-1. O São Paulo se enche de esperança e confiança para o clássico de domingo contra o Corinthians aqui no Morumbi. Salsi. Obrigada, Janice. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.